Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana de aulas e hoje nós iniciamos o estudo de uma temática de suma importância, que é o tema da petição inicial. Vamos ter aí algumas aulas de petição inicial, vamos inclusive ter aulas práticas de petição inicial, olhando já para o LPJ, e com o estudo da petição inicial, iniciamos um olhar sobre a fase de conhecimento do processo civil. No primeiro semestre, quando vocês estudaram o processo, estudaram os tipos de processo, as fases do processo, vocês estudaram a fase de conhecimento. É dela que mais diretamente falaremos agora, a começar da petição inicial. Vocês verão que de agora até o final do ano, nós passaremos por uma sequência de atos processuais. Vamos, inclusive, ter aulas também aqui dos atos processuais, não é? Nós estudaremos a petição inicial, depois estudaremos os atos de comunicação processual, dentre outros atos processuais, aí incluído o ato citatório, o ato de chamada do réu para o processo, depois as respostas do réu, depois, encerrada esta fase postulatória em que autor e réu trazem as suas pretensões para os autos, analisaremos a fase de saneamento e encerraremos o ano assim. Então vejam como nós estamos aí diante de um ato importante, que é o primeiro ato, que é a petição inicial. E ela se justifica por vários motivos, mas, dentre outras coisas, em razão de um princípio que vocês também conhecem, que é o princípio da demanda e da inércia da jurisdição. A jurisdição é inerte. Exige-se que a jurisdição seja movimentada por aqueles que tenham interesse em obter a prestação de uma tutela jurisdicional. A petição inicial, então, é o instrumento que possibilita que nós possamos tirar a jurisdição da inércia. Se nós tivermos que correlacionar a petição inicial com os temas que vocês estudaram no primeiro semestre, mais especificamente a ação e o processo, nós podemos ter a ideia de que o processo é o instrumento do direito material, a ação é o exercício, é uma forma de exercício de um direito previsto constitucionalmente, o direito de ação, que é exercido por meio da demanda que é iniciada a partir de uma petição inicial. A petição inicial, portanto, é o exercício da demanda e, consequentemente, o exercício, a forma pela qual o exercício do direito de ação previsto constitucionalmente é trazido para que este processo possa, então, se desenvolver com a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, desde que atendidos todos os requisitos para isso, que vocês também já estudaram muito bem. Requisitos dentre os quais a petição inicial se inclui, né? Vocês devem se lembrar que lá no estudo dos pressupostos processuais, a petição inicial tinha destaque como um pressuposto processual. Petição inicial apta. Nós, inclusive, veremos o que uma petição inicial precisa ter para que ela seja apta. A petição inicial tem uma série de pontos relevantes no processo civil, não é? Ela vai ser importante para a fixação de prevenção do juízo, para a ideia lá do artigo 43 da perpetuatio jurisdictionis, tudo aquilo que vocês já estudaram lá em competência passa pela ideia da propositura da ação, que ocorre por meio do protocolo da petição inicial e depois do seu registro e da sua distribuição, dando então aí as regras para definição do juízo prevento para julgar a causa. Além disso, a petição inicial é de suma importância porque ela também delimita a atividade jurisdicional. Como vocês estudarão com o tempo e entenderão mais especificamente, inclusive a partir da aula de hoje, mas conforme nós formos progredindo aí no estudo desses itens, a petição inicial, ao trazer os elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir, delimita o espaço de atuação do juiz. O que o juiz vai trazer na sua sentença, a análise que ele vai fazer dos fatos, dos fundamentos, do pedido que a parte formula, tem que olhar diretamente para a petição inicial. Por isso que muita gente vai dizer que a petição inicial é o projeto da sentença, porque ela traz desde já aquele enquadramento, aquela moldura dentro da qual o juiz tem que permanecer quando proferir a sua sentença. Ele olha para os fatos
e fundamentos jurídicos, já falaremos melhor disso, mas ele olha para os fatos e fundamentos jurídicos, ou seja, para a causa de pedir, que foi trazida pelo autor na inicial, complementada pelo réu na contestação, e analisa isso na motivação da sentença. Ele olha para o pedido formulado e analisa isso numa outra partezinha da sentença que se chama dispositivo. Vocês ainda não estudaram a sentença, mas aqui nós já temos que fazer essa correlação. Correlação que justifica, inclusive, a existência de um princípio. O princípio da correlação ou congruência, que vai justamente vedar que o juiz decida fora ou de forma diferente daquela que foi pleiteada pelas partes. O juiz está, então, tem que estar, então, atento àquilo que foi trazido pelas partes, pelo autor, mais especificamente na inicial, e pelo réu na sua contestação ou em eventual reconvenção. Depois entenderemos isso. Por hora, o que vocês precisam compreender é que nessa petição inicial se encontram os limites da atuação que será feita depois do juiz na hora de decidir, seja por meio de uma decisão interlocutória de mérito, seja por meio da sentença. Depois vamos entender melhor isso, ok? Vejam então como a petição inicial é de suma importância, por apresentar o objeto do processo, por apresentar os limites de atuação jurisdicional. A petição inicial tem que ser, como regra, escrita, embora no procedimento dos juizados especiais e em outras leis esparsas que eu mencionei para vocês no roteiro de vocês, nós tenhamos a possibilidade de petição oral, de formulação, petição oral não, né? De formulação de um pedido oral que acaba sendo reproduzido, é claro, nos autos, então nos juizados em especial, porque nos juizados cíveis nos federais também, não é preciso demandar por meio de advogado em alguns casos, como vocês bem sabem. Nós temos a possibilidade de que o interessado formule a sua demanda oralmente e aí ela vai ser reproduzida, então, para que se dê início a uma ação lá dos juizados especiais. Teria muitas críticas a formular a esse modelo, não é o espaço aqui agora, infelizmente, qualquer hora podemos conversar melhor disso, mas é uma exceção à petição escrita, tá? Claro que ela segue uma série de formalidades, ela tem como regra que ser subscrita por advogado, com indicação do endereço do advogado, salvo, claro, no esquema, né, no caso dos juizados especiais, enfim, tem toda uma forma necessária para essa petição inicial. O que nós precisamos olhar muito atentamente quando o tema é a petição inicial, né, para além de todos esses itens que eu trouxe para vocês, que está no material de vocês e sobre os quais nós vamos conversar depois a respeito da importância da petição inicial, é os requisitos da petição inicial. Aquilo que agora consta no artigo 319 do CPC. O que uma petição inicial tem que ter para ser completa, para estar adequada, para ser apta. Tudo aquilo, então, que ali está, vocês devem observar. Quando vocês vão elaborar uma petição inicial, como aquela que vocês vão elaborar no LPJ, como aquela que vocês vão elaborar um dia na prova da OAB, como aquelas várias que vocês vão elaborar na vida de vocês, que é, vamos combinar, o mais importante, vocês necessariamente precisarão observar esses requisitos. Fazer a petição inicial com o 319 na mão, porque ele dá para vocês um mapa do que uma petição inicial tem que ter. E ele traz uma série de previsões que tem detalhes sobre os quais nós precisamos conversar com muita calma aqui, para que vocês compreendam não só a forma de se fazer uma petição inicial, mas também as implicações que o que se coloca numa petição inicial trazem para o processo. E disso nós vamos começar a falar a partir de agora. Nós não terminaremos os requisitos nessa aula. Hoje nós olharemos apenas os 3 primeiros incisos do 319 e na aula de amanhã prosseguiremos com os demais incisos para que vocês possam compreender com muita calma, bem adequadamente, quais são os requisitos da petição inicial. Então o 319 vai nos dizer: a petição inicial conterá. O que ela tem que ter? Inciso primeiro, o juízo a que é dirigida. Pessoal, vocês tiveram inúmeras aulas para analisar, para estudar o sistema de competências no Brasil.
temos um sistema de competências rígido, um sistema de competências que estabelece exatamente a competência para cada caso e não há muito espaço de flexibilidade nisso. Existem várias teorias corretíssimas que defendem um olhar um pouco mais flexível sobre o sistema de competência. O professor Antônio do Passo Cabral fez a sua tese sobre isso. Porém, o fato é que nós temos um sistema rígido de competências e a competência tem que ser conhecida no momento da propositura da ação. Você precisa saber, quando vai propor uma ação, para onde você vai direcionar aquela demanda. Onde eu vou protocolar? Vai ser uma vara civil? Vai ser uma vara criminal? Eu vou protocolar numa vara federal? Ou eu vou protocolar numa vara da justiça comum, numa vara civil? Oriunda, portanto, da justiça comum e não da justiça federal. Será em Curitiba? Ou será que é em Londrina? Ou será que é em São Paulo? Todos aqueles critérios de competência que vocês analisaram no primeiro semestre vão ter uma aplicação enorme agora. Porque agora, quando recebem um caso, quando um cliente chega para vocês com um caso que vai exigir a propositura de uma ação e, portanto, a produção de uma petição inicial, vocês precisam saber para onde direcionar aquela petição inicial. É por isso que o cabeçalho de qualquer petição, e da petição inicial em especial, vai ter lá, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil, vara federal, da comarca de, ou da seção judiciária de, com todas aquelas questões de competência que vocês viram, tá? E vocês já sabem que nós deixamos o tracinho naquelas comarcas em que há mais de uma vara competente, porque nesse caso a distribuição vai ser por sorteio. Então, se for em Curitiba, por exemplo, que nós temos várias varas cíveis e for uma ação da vara, de uma das varas cíveis do Foro Central da Comarca de Curitiba, o cabeçalho da sua petição inicial será: excelentíssimo senhor juiz de direito da tracinho vara cível da comarca da região metropolitana de Curitiba, Foro Central. Para que isso chegue no cartório distribuidor e o cartório distribuidor então distribua, se não houver prevenção, distribua por sorteio entre todos os juízos competentes de Curitiba, ok? Ali você já define a competência, mas é claro, é a competência que você julga adequada para aquela ação. Pode ser que, eventualmente, a competência não seja aquela, que haja necessidade de alteração, de modificação de competência, que haja uma alegação de incompetência por parte do réu e a modificação ocorra. Pode ser, portanto, que a competência que você defina lá na sua petição inicial não seja realmente a competência daquela demanda. Isso vai ser feito depois. O importante é que no momento de propor ação você indique o juízo que será competente para julgar aquela demanda. Se for uma ação de competência originária dos tribunais, por exemplo, pessoal, porque vocês verão, em especial no ano que vem, que os tribunais possuem competência originária para julgar algumas ações. Os tribunais não têm somente competência recursal para julgar recursos, para revisar decisões proferidas em primeiro grau ou, em outro juízo. Eles têm também competência originária para julgar ações que começam no tribunal. Aí, nesse caso, a ação, a petição é direcionada para o presidente do tribunal como regra, enfim. Temos aí toda uma série de regras de competência que vocês têm que conhecer. Esse, portanto, é o primeiro requisito da petição inicial. Lembrando que o juízo competente é também um pressuposto processual, então temos que ter um juízo competente para que aquele processo possa se desenvolver validamente, ok? Em segundo lugar, o segundo requisito do 319 exige que se mencione, que se traga na petição inicial as partes e suas qualificações. Tem uma série de itens relativos à qualificação das partes ali. Nesse item, nesse aspecto, o CPC de 2015 amplia o requisito. Amplia trazendo uma série de novos dados que antes no CPC de 73 não existiam. Dados que servem para identificar corretamente as partes e para proporcionar um ato citatório válido e adequado do réu, por exemplo, né? Então, nós temos ali uma série de dados que facilitarão a comunicação dos atos. Ah, mas eu não tenho todos os dados do réu, não conheço, né? Não tem como saber e-mail, endereço eletrônico, né? Tem uma série de informações que eu não consigo ter do réu, não tem problema. É possível propor a ação sem a presença desses requisitos, desde que isso não impeça a prática dos atos que dependem
desses itens indicados. Então, se for possível, ainda assim localizar o réu, ainda assim identificar o réu, saber para onde mandar o ato de citação e etc., tudo bem, não haverá prejuízo. Eventualmente, se faltar algum item e for essencial, o juiz pode determinar que você emende, que você complemente a inicial. Nas próximas aulas nós estudaremos a emenda, não se preocupem com isso, ok? Mas é importante desde já vocês entenderem que todos aqueles dados são importantes, mas eventualmente se algum não puder ser apresentado pelo autor, aí nesse caso, se não houver prejuízo à prática do ato, é possível superar a falta daquele item. Partes e suas qualificações. Aqui nós temos um dado bem importante, né? Porque todos esses dados vão levar à indicação da legitimidade ativa e passiva para a demanda. A expectativa de legitimidade, na verdade, né? Aquele que o autor da ação entende como parte legítima no polo ativo e parte legítima também no polo passivo. Eventualmente, havendo caso de formação de litisconsórcio, haverá aí, desde já, na petição inicial, a indicação dos litisconsortes. Eventualmente, havendo a necessidade de indicação de representante da pessoa jurídica ou de representante da parte para que a capacidade processual possa estar presente, também haverá necessidade ali. Se, por exemplo, é uma ação de alimentos proposta por um menor contra o suposto pai, este menor não tem capacidade processual, vocês já sabem disso. Então, nós teremos ali o nome do menor, porque a parte é ele, a parte legítima é ele, representado, por exemplo, por sua genitora, e aí os dados da genitora também. Vejam que esses itens são muito importantes, né? Esses e outros itens que eu também coloquei para vocês ali no roteiro de vocês, que devem ser observados na hora de se formular, de se indicar quem são as partes presentes na petição inicial, que você vai indicar na sua petição inicial: autores, réus. Eventualmente, se for um caso de denunciação da lide realizada pelo autor, desde já também será necessário indicar a qualificação deste terceiro, que vai ser o denunciado pelo autor, enfim, uma série ali de dados necessários para a identificação da legitimidade. Pode ser que eventualmente haja depois uma alegação de que a parte é ilegítima. O juízo pode reconhecer que a parte é ilegítima, mas aí é outro momento. Neste momento da petição inicial, aquele que propõe a ação entende como partes legítimas, tanto ativa quanto passivamente, tem que aparecer nessa petição inicial acompanhados da sua qualificação que é integrada por todos aqueles dados que estão ali no inciso 2º, ok? Que, claro, quando nós atendemos um cliente, o cliente vai nos fornecer. E havendo possibilidade também, nós vamos obter esses dados com relação ao réu. O fato é que todos esses dados precisam constar na petição inicial, ok, pessoal? O terceiro inciso, e aqui nós levaremos mais um tempinho um pouquinho maior para entender esse requisito, diz respeito aos fatos e fundamentos jurídicos da causa. Estamos falando da causa de pedir, vocês já estudaram isso, um dos elementos da demanda. A demanda tem 3 elementos identificadores da demanda: partes, pedido e causa de pedir. Esses 3 elementos aparecerão na petição inicial. É claro, das partes nós já falamos, agora estamos olhando para a causa de pedir. O pedido vai ser o elemento que nós estudaremos na próxima aula também como um requisito da petição inicial. Fatos e sua respectiva qualificação jurídica. O inciso 3º, portanto, fala da causa de pedir. E dada a importância desse item, porque nós demoraremos um tempinho aí para poder analisar todos os aspectos super relevantes que a causa de pedir traz para o processo, eu vou fazer isso num outro vídeo para evitar que esse fique muito grande, a gente acabe tendo aí algum problema técnico com esse vídeo, ok? Daqui a pouquinho eu volto para nós estudarmos especificamente a causa de pedir, o que consta, o requisito que consta no inciso 3º do artigo 319 do CPC. Até já já!